A gente vai cantar Chegou a Hora. É a... Plenário? Não, é a música tema. Só, Só ela que vai cantar? só essa música que vai Tá, cantar. tá bom. Então tá. Aí depois de saúde. É o segundo de saúde, a mensagem do pra gente. Até agora não chegaram ainda não. Entendi. Mas qualquer coisa a gente canta um do louvor, um do Inário. Procura alguma coisa relacionada. Chegou a hora que se a gente não chegar, a gente manda abrir. Tá bom. Eu vou ler aqui no Inário. Aí passa pra Rê. Boa noite, gente, mais uma vez. Fico feliz em vê-los aqui mais uma noite, firmes e fortes. Quero parabenizá-los e louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Guerreiros, é isso aí. Continuem assim. Vamos começar louvando a Deus. Não, vamos louvar a Deus primeiro, é isso. Vamos louvar a Deus primeiro. Vamos cantar a música tema. E logo em seguida, a Maria vai fazer uma oração. Canta bem forte, que hoje minha asma tá daquele jeito. Tá bom. Não precisa cantar forte. Não tá normal. Pra compensar eu aqui. Tá bom. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás. Temos novo rumo, verdadeira paz. E não podemos nos calar. O evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nós.
Fiquemos de pé para uma palavra com o nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, diante de Ti estamos, Senhor, com o nosso coração transbordando de alegria, porque passamos um dia ótimo em Tua presença e estamos aqui agora para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Que o Senhor seja com cada filho Teu aqui presente e nossas famílias representadas. Que o Senhor seja com a pregadora, que ela não venha falar de si, mas que ela esteja repleta do Espírito Santo, para que tudo que ela venha falar seja para a honra e glória do Teu santo nome. Pai amado, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, aumenta a nossa fé. Te oramos crendo que o Senhor fará tudo de acordo com a Tua vontade. E é no nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Hoje seria um culto específico de oração, né, nas quartas-feiras. Mas nós, nessa jornada aí de semanal que a gente está vivendo, a gente já está aqui todos os dias entregando nossos pedidos na mão do Senhor, como bem a Elisa tá pregando, né, e falando desse relacionamento. Então, no momento da oração final, cada um vai entregar o seu pedido para o Senhor. A gente não vai ter aquele momento que somos habituados a ter nas quartas-feiras, ok? Então, fica assim. Agora é um momento de saúde. E quem vai fazer esse momento é a Valquíria. E hoje ela vai falar de temperança. Quem recebeu esses números já tem garantido a lembrancinha de hoje. Muito bem. Boa noite, irmãos. Boa noite, que bom estar com vocês. Bom, me pediram para falar sobre temperança, né? Aí eu falei, nossa, mas eu sei mais ou menos o que é temperança, mas qual que é o conceito, né? Tem o conceito do dicionário e o conceito que a nossa igreja, ela divulga, né? Então, eu fui pesquisar e temperança são duas coisas. Primeiro é a abstinência, ou seja, evitar totalmente aquilo que faz mal, como drogas, álcool, cigarro, produtos químicos, coisas que prejudicam. Isso é abstinência total. E usar com equilíbrio aquilo que nos faz bem. E dentro dos 8 remédios naturais, como que nós aplicamos a temperança, né? Porque a temperança é o tempero dos 8 remédios, né? Por exemplo, luz solar. Hoje, Gil, o que acontece se a gente tomar muito sol? Que fica queimado. E o que acontece se a gente não tomar sol? Não pega vitamina D, muito bem. Não fixa o cálcio no organismo, muito bem. Ar puro. Nós devemos evitar ambientes poluídos, lugar que você vê que tem gente fumando, dá uma saidinha, evita lugar que tem muita gente, lugar fechado. Procure também, ao contrário, ambientes que têm o ar livre, o ar puro. Pratique a respiração profunda, sempre com equilíbrio. Alimentação saudável, com temperança. Lógico, isso é fácil, né? Alimentos naturais e nutritivos. E com temperança, não pode ter excesso. Por exemplo, castanha é bom? Castanha é bom. Pode comer 20 castanhas por dia? Não pode. Vai sobrecarregar o fígado, vai sobrecarregar o nosso organismo. Então, mesmo dentro do que é saudável, a gente tem que ter equilíbrio. Água. Água é muito bom. Nós precisamos de água. Mas nós não podemos tomar água em excesso. Eu vi uma reportagem esses dias que um adolescente chegou em casa, tomou 2 litros de água de uma vez. Para mim, estava tudo bem. Mas ele limpa o cálcio do organismo e entra numa crise lá, quem é da área da saúde. Ele foi para a UTI, não conseguiu sobreviver, porque limpou todos os minerais que mantêm o corpo vivo. Então, tanto que a reportagem estava falando que o máximo que a gente pode tomar é 2, 3 copos de uma vez. Mais do que isso, já vai desmineralizar o corpo. E pelo menos 8 copos por dia, né? Então, tem o cálculo que vocês fazem, vai ter o dia, não sei se já teve o dia da água, né?
Mas nada em excesso, nada faltando. Exercício físico. A gente tem que saber o limite do nosso corpo. Esses dias eu precisei voltar para a academia. E voltei como um atleta, né? Porque eu estava com dor no quadril. E aí eu não sabia que eu estava com bursite. Inflamei tudo, tive que parar, ir para o médico, tomar anti-inflamatório, fisioterapia, Por quê? Foi em excesso. Então tem que ter boa orientação, com moderação e bom senso. E o descanso, nem como a formiguinha e nem como a cigarra, né? Dormir demais prejudica o trabalho, prejudica o nosso vigor do dia, e dormir de menos acaba com a nossa saúde. Então, que todos tenhamos temperança, porque isso nos traz muita saúde e nos faz viver mais e melhor. E agora, vamos ver o brinde. Eu soube que é um caderninho de gratidão? A caderno de gratidão é um desafio para vocês trabalharem a sua mente para ter uma vida mais feliz. Quem recebeu o número pode vir aqui buscar. Isso. Quem tem número pode vir aqui buscar. O desafio é todo dia, antes de você dormir, escrever 7 agradecimentos. Eu sou grata porque hoje eu consegui lavar o meu cabelo. Sou grata porque hoje eu consegui fazer aquele prato que eu quis, porque eu consegui terminar aquela tarefa do trabalho. A gratidão, ela nos deixa mais felizes. Então, esse caderninho é para você praticar a sua gratidão com Deus a cada dia. Hoje tem brinde muita gente, hein? Que legal! Olha, até você ganhou. Olha lá, dá para ela e pega seu caderninho de gratidão. Olha lá. Aí tá. Olha lá. Muito bem, falta mais um. Muito bem. Obrigada, viu? É isso aí. Se vocês quiserem também anotar aquilo que vocês precisam ajustar na temperança, em algum dos 8 remédios, também pode ser anotado nesse caderninho, tá? Fica à vontade. Agora, a mensagem musical com a Anne e com a Gi. As duas mocinhas. Som. Muito bem. Você pode jogar a letra lá atrás, por favor? Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. Eu te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter a teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti.
Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes o mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me morder ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Elisa, vem aqui fazendo um favor. Gente, na apresentação da Elisa, que a gente tem feito cada dia um pouquinho, eu falei que ela tinha sido diretora jovem por 4 anos, certo? E hoje ela atua no JUIC. Elisa, você colocou qual que é o endereço? É endereço que fala? Das redes sociais do JUIC. Fala. É GYC. É que o nome ele é dos Estados Unidos, que significa Geração de Jovens para Cristo. Mas todo mundo aqui se sente jovem, não se sente jovem? Todo mundo. Não é? Então, é para você esse ministério também. Então, lá tem vários sermões especiais, tem podcast também, se você gosta de saúde, se você gosta de relacionamentos, o tema, vai sair um vídeo sexta-feira que vem, enfim. Então, é um ministério para todo mundo. A gente está presente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify também. A gente coloca sempre o comentário da lição dos jovens, se você lê a lição dos jovens. Se não, também vale a pena, que é legal. Não porque eu participo, mas é muito bom, então coisa boa deve ser compartilhada, né? Então, é um ministério muito legal. Então, se você gosta do tipo de pregação que eu faço aqui, é para você esse ministério. É Espírito de Profecia e Bíblia. Onde nasceu esse ministério? Nasceu nos Estados Unidos. É um grupo de jovens que queriam se aprofundar mais na Bíblia, né? Estudar mais com profundidade. E lá em 2005 começou essa organização e anualmente eles tinham congressos especiais acontecendo. Esses congressos são realmente um momento de encontro, a celebração da família de UIC. Então, onde os jovens vão lá para se fortalecer ainda mais na missão e se engajarem, porque é uma geração de jovens que querem viver um estilo de vida coerente com aquilo que eles dizem acreditar. Então, é bem interessante, é bem legal. E, anualmente, aqui no Brasil, a gente também tem esses congressos. Esse ano tá para sair, então você tem que seguir a gente para saber como é que vai funcionar tudo isso. Então, é muito especial. O ano passado aconteceu no NASP, Engenheiro Coelho, com o tema Cristo, Justiça Nossa, tratando sobre o tema da justificação pela fé. Aí, se você ficou curioso, falou assim, poxa vida, eu conheci esse ministério só hoje de noite, no nosso canal do YouTube você consegue assistir todos os seminários e tudo mais. O pastor Adolfo Soares estava participando com a gente e outras pessoas muito especiais da instituição. Gente, está funcionando isso? Eu acompanho o grupo no WhatsApp deles, que a Elisa me colocou lá, né? E aí teve um dia que teve uma pregação com uma menina novinha. Eu tenho até que pedir de novo essa pregação para a Elisa, porque sumiu e eu não acho. Eu amei essa pregação, porque
a nossa alimentação é dessa forma, né? É conduzida dessa forma, baseado no santuário celestial, santuário terrestre, santuário celestial. Eu fiquei, muito bom, muito. Sabe, que ela não usa o espírito de profecia, nada. Só no santuário. Eu amei. Então, são jovens, assim, poderosíssimos, usados pelo Espírito Santo. E agora, Elisa, o momento que se segue é com você. E que Deus te use mais uma vez. Amém. Obrigada, viu, Nayara? Então, vocês viram, né? Coisa tão boa deve ser compartilhada que a Nayara viu lá no grupo e falou assim, eu quero compartilhar com todo mundo. Então, ó, fica a dica. Eu não paguei para ela falar isso para vocês, tá? Eu nem sabia que ela ia falar sobre isso. Bom, pessoal, como vocês sabem, se eu tô com essa sacolinha branca é porque tem coisa boa vindo por aqui, né? E quero só saber quantos aqui estavam no dia de ontem que a gente conversou e dessas semanas. Ai, essas meninas são tão lindas. Bom, pessoal, se você não estava ontem nesses dias, não tem problema, porque a gente vai estar conversando aqui sobre assuntos que eles independem um do outro. E antes da gente começar 100%, eu queria saber o que a gente conversou ontem. Vocês, assim, qual que foi o tema, alguma lição? Esse é o momento. Arrasou, amiga. Isso aí, isso mesmo. Então, ó, para já começar, para esquentar com tudo o dia de hoje, uma lembrancinha especial. Então, ó, você que está aqui hoje, nesse primeiro dia, se você participar, ganha lembrancinha, prêmio especial. E se você já tiver o livro, você vai ter a missão de entregar para ele até amanhã, tá bom? Entregar para alguém até amanhã. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial, delicado, a gente pode ver, né? Um chamado ao perdão. Antes da gente começar 100%, eu sei que a gente já fez uma oração para começar, mas a gente vai fazer mais uma agora, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos na sua casa, com os nossos irmãos de fé, para aprender mais sobre o Senhor e os planos que o Senhor tem para a nossa vida, que não são de mal, mas de bem, para nos dar esperança de um futuro, para nos libertar de todas as coisas que muitas vezes nos aprisionam. Que o Senhor possa estar aqui, que tudo que seja dito não seja o que a Elisa gostaria que fosse, ou o que ela acha que é, mas seja com base no assim diz o Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, abrir nossa mente e nosso coração para essa mensagem tão especial. Em nome de Jesus, amém. Bom, então a gente já viu que o tema de hoje a gente pode dizer que é um pouco sensível, né? Porque na nossa jornada de vida, não importa quantos anos você tem, seja um pouco tempo de estrada, seja muitos anos de estrada, em algum momento você foi machucado, você foi ferido. Mas o tema de hoje é para a gente pensar e trazer sobre o aspecto da cura, e não de ferimentos assim ao longo da jornada. E para a gente conversar hoje, normalmente a gente já vai direto no texto bíblico, que foi o que a gente estava fazendo nos outros dias, né? Mas hoje a gente vai trazer um ponto legal, que a gente vai conversar o que a saúde fala sobre o perdão, por que a gente tem que perdoar de acordo com a saúde, quais são os benefícios disso. E depois a gente vai trazer isso para uma parábola bíblica, acho que eu já dei muito spoiler, falando sobre o perdão e como que isso se aplica para a nossa vida e de forma prática, assim. Então, olha que interessante, eu tenho aqui as referências, depois se você falar assim, Elisa, eu me interessei, eu quero ver as referências, você fala comigo que eu te passo tudo certinho, tá? Então, o primeiro ponto que a ciência fala sobre o porquê que é bom perdoar. Perdoar reduz o... Peraí que agora eu me atrapalhei. É que eu gosto que todo mundo acompanhe, para todo mundo ficar literalmente no mesmo slide. Mas não tem problema, vamos assim mesmo. Perdoar reduz o estresse e a ansiedade. Estudos mostram que pessoas que perdoam com mais facilidade apresentam níveis baixos do hormônio do estresse, que é o cortisol, níveis baixos de ansiedade, depressão e de ruminação, que são os pensamentos que a gente fica realmente ruminando. Aconteceu já o fato, mas você está lá de novo pensando sobre tudo isso. E perdoar tira o foco da dor e promove uma espécie de libertação emocional. É muito interessante a gente perceber que esses pontos... A gente já ouviu isso de algum lugar, é muito interessante. Continuando, fala assim, ó, perdoar melhora a saúde do coração. Pesquisas indicam que o ato de perdoar pode reduzir a pressão arterial, diminuir batimentos cardíacos acelerados causados por raiva ou rancor, melhorar a saúde cardiovascular ao longo prazo e a raiva crônica e ressentimento constante estão associados a maiores riscos de doenças cardíacas. Que babado, né, gente? Tem tanta coisa que acontece por aí que, nossa, esse sentimento pode causar tanta coisa. Tá, vamos continuar. Perdoar promove um estilo de uma vida com mais qualidade, um bem-estar, né? Então, quem perdoa tende a ter relacionamentos mais saudáveis, sentir mais esperança, empatia e satisfação com a vida, além de ter um sono de melhor qualidade. De acordo com a neurociência,
o perdão, o que é que acontece? Né? Estudos com neuroimagem mostram que o ato de perdoar ativa áreas cerebrais associadas à empatia, controle emocional, tomada de decisão. Então, ao perdoar, o nosso cérebro ele literalmente muda o padrão dele, que faz com que a gente tenha uma redução do impacto de emoções negativas como o ódio e a vingança. E aí eu peguei uma frase de um doutor que fala o seguinte, pacientes que praticam perdão apresentam níveis mais baixos de ansiedade e depressão, o que pode levar a melhorias significativas na saúde geral. Então, muito interessante como um ponto que a gente vai tratar hoje, que a gente vai ver que realmente é uma prática que Deus espera dos seus filhos, não é uma prática por acaso. Deus não falou assim, o perdão vai ser importante sim, vai fazer a pessoa se quebrar toda, dela reconhecer que ela precisa de mudar de vida. Não, a ciência comprova de que isso faz bem para você, faz bem para a sua vida e para o seu coração, literalmente. Bom, também é importante dizer que a ciência reconhece que perdoar não é negar a dor. Ou você fala assim, não, eu vou ter que me reconciliar a qualquer custo. Não. Você pode perdoar sem conviver com o que te feriu, sem minimizar o que aconteceu, porque existem casos que, sim, aconteceu algo absurdamente grave, mas não é você falar, não, isso não aconteceu e não. Mas é você viver uma vida que você... É como se você se machucasse. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu não fui muito sapeca, não. Acho que eu não fiz muitas coisas terríveis, não. Mas eu tenho algumas feridas que eu tive ao longo da vida. Teve uma vez, no Natal, que eu caí da escada porque eu estava ansiosa para ver o presente do Papai Noel. Eu tenho machucado até hoje. Então, assim, o que isso tem a ver com perdão? Muitas vezes, não é que não aconteceu essa ferida, que você não se machucou, mas você olha para ela hoje e fala assim, ok, aconteceu, mas isso não me afeta mais, isso não me atinge mais, isso não me faz tão mal quanto um dia já fez. Então, não é minimizar, mas é você pensar de uma outra forma. E a gente já vai dar um spoiler, né? Que não é o tempo necessariamente, na verdade, não é o tempo que te vai curar, mas é uma outra coisa que vai fazer com que você seja curado disso tudo. E aí, então, o perdão, né, é você se libertar do peso da mágoa. Como a gente falou, perdoar não é esquecer, mas é uma cicatriz que a gente tem e a gente já olha para ela com menos dor, com menos... A gente não vai ter tanto, assim, questão de rancor, na verdade. Você não vai ter isso. Os sentimentos ruins não vão mais provém disso. Mas, lógico, perdoar não é uma coisa que acontece assim, nossa, hoje eu escolhi perdoar, não sinto mais nada sobre alguém que me fez um mal. Não, não é assim que funciona. É uma coisa gradual. Todos os dias, como a gente conversou, é uma escolha. É um processo em que ele pode levar muito tempo, mas pode levar menos tempo. Mas... a gente vai entender como que tudo isso vai se encaixar, tá bom? É só para deixar um gostinho de quero mais, você fala assim, e agora? O que ela vai falar? Enfim, essa é a intenção. Mas, brincadeiras à parte, o que eu acho que é muito interessante, né, como eu já falei um pouquinho, é incrível perceber que o que a ciência fala para a gente hoje, os profetas, né, inspirados por Deus, já falavam isso, né? Então, a ciência só comprova o que Deus já falou e deixou para a gente. Isso é muito bonito. Então, agora a gente vai, realmente, eu peço para que vocês peguem suas Bíblias, a gente vai estudar Mateus 18, versos 21 ao 35. Aí a gente vai estar entendendo aqui uma parábola que fala sobre a importância do perdão. Eu estou ouvindo algumas páginas virando, então estou indo com calma, tá bom? É para todo mundo ficar literalmente na mesma página. Bom, no verso 21 de Mateus 18, fala o seguinte: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E é muito interessante, a gente vai parar por aqui e depois a gente continua, tá? Nessa cena que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes tem que perdoar, ele não falou o número 7 no sentido, é o número da perfeição, então vou falar 7 vezes. Não, é porque na época, baseado no comentário bíblico adventista, vocês vão ver que eu não tiro nada da minha cabeça, tá? As fontes não são da minha cabeça. Mas no comentário bíblico adventista fala que os mestres, os rabinos, eles ensinavam que tinha uma quantidade de vezes que você tinha que perdoar alguém. Eram 3 vezes. E até pensando nisso, o texto está aqui na tela, para vocês verem que nada é fonte da minha cabeça. Isso, peraí que agora foi. Eu voltei, desculpa, gente. Pronto, aqui. Porque eles tinham uma interpretação equivocada do que fala em Amós 1:3. E por isso eles tinham essa interpretação. Um comentário bíblico adventista fala o seguinte, o verdadeiro perdão não se limita a números. Além disso, não é o ato que importa, mas o espírito que precede o ato.
Então, acho que é importante a gente trazer isso, porque não é uma coisa aleatória, é uma coisa da história que muitas vezes até para a gente fala, mas eu tenho que perdoar de novo. Enfim, então vamos guardar isso no coração e vamos continuar com a leitura. Fala assim, no verso 22. Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 7... Peraí. Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Aqui, o senhor pode ser dito como rei, tá? É que depende da versão da Bíblia. Verso 24. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Na sua Bíblia pode estar falando 10 mil talentos, tá bom? Só para traduzir. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando esse servo, que devia 10 mil talentos, saiu da presença do rei, foi procurar o outro servo que trabalhava com ele. Então, olha que interessante, trabalhava com ele, não para ele, em um ponto importante. E lhe devia 100 moedas de prata, que são 100 denários. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Esse servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor, o rei, e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Bom, aqui tem muitas coisas na parábola, mas vamos trazer mais para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente está lendo assim, parece distante, mas é muito interessante tudo isso. E logo que eu estava lendo, eu falei assim, gente, eu quero trazer para a nossa realidade. Então, eu fui tentar entender quanto que vale um talento em real e tudo isso junto, quanto tempo de trabalho a pessoa teria que ter para a gente ver como que seria hoje, em pleno século XXI, no Brasil, 2025, como que tudo isso se encaixa. Então, só para a gente entender certinho a história, a gente tem o rei, ele foi fazer um acerto de contas, e naquela época, o rei ele tinha o poder sobre a sua vida. Ou você morria, ou você vivia de acordo com o que estava acontecendo, né? E aí, ele foi fazer um acerto de contas, uma pessoa, o servo, devia, o nome dele vai ser o servo que devia 10 mil talentos, tá? Só para a gente saber de qual servo a gente está falando. Ele devia 10 mil talentos para esse rei, e ele falou assim, Senhor, por favor, porque senão o rei ia tirar tudo que ele tinha, mandar para a prisão, a família, até quitar a dívida, né? E ele fala assim, por favor, tenha misericórdia de mim. O rei, então, ele tem misericórdia, fala assim, não, tudo bem, sua dívida está paga, não tem problema. E aí esse servo, que devia 10 mil talentos, fala com o que devia para ele, que era de igual para igual, 100 denários. E aí a gente vai entender quanto que isso vale, tá? Mas assim, aí ele fala assim, você me deve tudo. E esse mesmo servo fala, mas tenha misericórdia de mim. E ele não teve misericórdia desse servo e mandou para a prisão. Os amigos, né, os servos parceiros assim, souberam do que aconteceu, foram falar com o rei, e o rei mandou que aquele que foi perdoado, mas não teve misericórdia com o irmão, fosse colocado na prisão, porque ele não teve compaixão do próximo, assim como o rei tinha tido dele. Então, só para todo mundo ficar literalmente entendendo tudo certinho junto, para a gente continuar. Então, é muito interessante que, como eu falei, né, eu estava pesquisando, e para a gente entender, né, como que funcionava. Um talento, ele era uma medida, é uma unidade de peso, utilizada para metais preciosos como o ouro ou a prata. E a gente tem que um talento valia aproximadamente 34 quilos de ouro ou de prata. E nesse contexto, aqui na parábola, muitos estudiosos assumem que era ouro para dar a noção de algo que era realmente impagável. E aí, pensando no valor atual do ouro e tudo mais, a gente vai chegar, tendo como referência em maio de 2025, que o valor do ouro está aproximadamente R$400 por grama. Vocês viram que eu fiz um cálculo real, né? Mas vamos resumir, deixar aqui mais claro. Hoje em dia, um talento em reais valeriam 14.450.000 reais. Isso um talento, tá bom? E aí,
para trazer para a nossa realidade, entender realmente quanto que uma pessoa teria que trabalhar para custear, então, talvez 10 mil talentos, a gente está levando em consideração o valor do salário mínimo aqui no Brasil, mega conta de matemática que você não achou que você ia ver hoje no sermão, né? Mas eu achei que era legal trazer. Engenheira de natureza, eu queria trazer dados, mas enfim. E aí, então, levando em consideração o salário mínimo, que é de 1.412, e descontando o INSS, para a gente lembrar que a gente recentemente teve que pagar o imposto de renda, enfim, trazendo aqui, a gente teria o seguinte, que aquele servo que devia 10 mil talentos de ouro, em reais, ele devia 144 bilhões e 500 milhões de reais. E aí eu queria saber de vocês, quanto tempo que você acha que essa pessoa teria que trabalhar para pagar tudo isso? Eu amei, vocês arrasaram exatamente, seria no total de 8 milhões e meio de anos. Só tudo isso, e como o pastor falou, mesmo se fosse, seria mais de uma vida para pagar tudo isso. Exatamente. E aí, olha que é interessante, que a gente estava lendo aqui, teve 2 pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, que esse servo, ele estava equiparado com o outro. Então, eles eram no mesmo nível. Né? Ninguém era maior nem menor que ninguém aqui. E uma outra coisa que me chama a atenção é que esse servo, quando ele fala com o rei, ele usa a mesma terminologia que o outro servo que vai falar com esse que devia. Que ele fala o seguinte, ó, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Eu acho que é um ponto muito interessante, porque é exatamente o mesmo cenário de uma pessoa que estava de igual para igual com ela e as reações foram contrárias, né? Foram diferentes. E aí, o servo que devia 10 denários. O caso dele já é mais interessante. Em reais, o que ele devia é aproximadamente... aproximadamente 12 mil reais e tem um tempo de trabalho, que aqui eu dei spoiler, de 4 meses para fazer tudo isso. E aí eu quero saber de vocês, é uma diferença, assim, o que vocês pensam sobre isso? Exatamente, Samuel, exatamente, gosto assim, exatamente, uma diferença enorme que você fala assim, gente, como assim? Exatamente. E aí, agora, ok, a gente entendeu como isso tem a ver com a nossa realidade e como que isso se enquadra com a gente. Tá, legal, eu entendi o que a parábola tem a ver, mas e eu com isso, certo? Certo, pode ser a sua pergunta. E aí eu quero saber de vocês, na parábola, que eu me atrapalhei, é aqui, quem é o rei? Exatamente, exatamente. É Deus, é Jesus. E aí, entra uma questão muito interessante, porque sobre o servo de 10... A gente entendeu quem é o rei, beleza, agora a gente vai entender quem são os servos, tá? Mas antes disso, eu queria ler com vocês o que uma autora fala sobre essa questão do servo que devia 10 mil talentos. Ela fala o seguinte, ó, teria sido muito fácil para ele ser misericordioso, porque ele tinha sido tratado com misericórdia, mas ele se recusou a fazer isso. Seu coração já estava endurecido para o bem que tinha sido feito a ele. Isso é muito forte. Será que... Não vou falar, senão vou dar spoiler de que é outro servo, calma aí. Bom, outra coisa que ela fala também que eu acho que é muito interessante. Observe que ele é chamado de servo mau. Esse daqui que devia os 10 mil talentos. Esse homem, ele era servo do rei, mas o seu coração não era semelhante ao do rei. Aí vem a pergunta. Quem é o servo que devia 10 mil talentos? Quem estava falando? É o que a Nayara falou. É a gente. Você vai falar assim, nossa, mas sou eu não sou assim. Se alguém vier falar comigo, eu tenho misericórdia? Oxi. Mas veja, olha que interessante, não é isso que eu devo tudo. Mas para com isso, eu devo tudo isso para Deus? Me poupe, vai. É uma realidade dura de engolir, não é? Mas nós somos essa pessoa que está devendo 10 mil reais. 10 mil reais, não. Talentos. Se fosse só reais, estava bom, né? Comparado à realidade dele. E aí, entendendo que nós somos essa pessoa, quem é o que devia 10 denários? 100 denários? A Nayara arrasou, vai ganhar um presentinho. É o próximo. Então, olha que interessante. A gente entendeu quanto que aquele que devia... O primeiro, eu vou falar o primeiro, porque se eu falar por números eu vou me atrapalhar, tá? A primeira pessoa devia. A gente viu e falou assim, cara, é um valor absurdo. E ele foi completamente... terrível com a outra pessoa. Estou errada? Ele foi completamente terrível. E a outra pessoa
não devia nada comparado a ele no primeiro caso, e tudo isso acontece. Então, ótimo, a gente já entendeu que a gente é esse caso, mas eu quero que a gente pense no seguinte. A mensagem de hoje parece, nossa, Elisa, mas você já deu um tapa, foi a primeira vez que eu vim aqui essa semana, você já me deu um tapa assim, que horror, eu não quero mais voltar aqui. Calma. Porque a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança. Porque se você sentiu o tapa, que eu senti também, porque foi o que eu falei, todos os dias eu senti o tapa para fazer o sermão antes de vir pregar aqui. Se você sentiu, é porque é desejo de Deus que você desperte e mude a tua realidade. Porque Deus, Ele educa, Ele corrige a quem Ele ama. Então, hoje é a oportunidade de você não ter o mesmo quadro final. Opa, que aqui foi com spoiler caprichado, hein? Pronto, desculpa. Para você não ter o mesmo resultado que o servo mau teve. De realmente ele não perdoar o seu próximo e ter a condição que ele teve. Mas o que é importante a gente também entender, que a gente conversou nos outros dias, não é para você fazer as coisas para Deus porque você tem medo do que Ele vai fazer. Está completamente errado. E até porque teve um trecho maravilhoso que eu peguei no comentário bíblico adventista que fala o seguinte, ó. Peraí, esse aqui. As palavras de perdão, por mais importantes que sejam, não são de primordial importância aos olhos de Deus. Pelo contrário, é a atitude do coração que dá às palavras a plenitude de sentido, que de outra forma lhes faltaria. Aí aqui é a chave. A aparência de perdão motivada por circunstâncias ou objetivos escusos pode enganar aquele a quem é atribuída, mas não aquele que vê o coração. Então você pode falar assim, Elisa, eu perdoei. Mas, e o seu coração? É isso que importa. Porque você pode falar assim, eu perdoei o irmão, a Nayara me fez uma... Eu falei, Nayara, me perdoa. Né? Você, na verdade é o contrário, né? Ela me fez, eu perdoei, mas não é só por fazer. É realmente com o coração. E Deus vê a sua intenção, vê o seu coração. Então, não é para a gente fazer nesse sentido, mas entendendo algo muito mais profundo, que é o tema dessa noite. Que é o trecho a seguir que a gente vai estar conversando. O perdão concedido por esse rei representa o perdão divino de todo o pecado. Cristo é representado pelo rei que, movido de compaixão, perdoou a dívida de seu servo. O homem estava sob a condenação da lei quebrantada. Não podia salvar-se por si mesmo. E por esse motivo, Cristo veio ao mundo velando sua divindade com a humanidade e deu sua vida. O justo pelo injusto. Qual que é a ligação disso com o que a gente está conversando? Veja, vocês já repararam que eu não gosto de falar sozinho, eu gosto de conversar para todo mundo estar junto nessa. A dívida. A gente já conversou que o rei é quem? Perfeito. Quem que você é? E eu sou? Servo mau. Mas pode não virar tão mal assim. Ainda tem a oportunidade de mudar o quadro. Então, beleza, mas eu sou o servo que devia muito. Beleza. Mas qual que é essa minha ligação com Cristo? É só a parábola que está lá por estar? A questão é que aquele mesmo rei na parábola que falou assim, não, você me deve muito. Aqui na conta você está tipo roxo, você não está nem negativo, você já está roxo para o preto. Mesmo você me devendo tudo isso que você me deve, eu vou quitar a sua dívida. Porque eu me compadeço da sua situação. Aí lembra que a gente conversou esses dias? Que lá no Patriarcas e Profetas, no capítulo 3, fala sobre o que aconteceu com a queda do homem, que Jesus se compadeceu da raça caída. Adorei, Samuel, é isso aí. Exatamente. Então, assim, Jesus se compadece da nossa situação e Ele vem e Ele morre como justo por nós injustos. É isso que acontece nesse quadro. A ligação é essa, a gente entender que o que foi feito lá naquela cena é o que acontece hoje todos os dias, no sentido de Jesus quer nos salvar e a gente tem uma dívida altíssima. Quando a gente lê, né, fala João 3,16, é um verso muito bonito, mas a gente não tem a dimensão do que isso significou para o céu e para o mundo, para o universo. Jesus não veio brincar de ser super-herói. A intenção dele foi revelar o quê? O caráter de Deus, que a gente já conversou. A intenção dele foi mostrar para o mundo quem Satanás era, quer dizer, e quem Deus é, e salvar a gente de uma coisa que a gente não tinha condição nenhuma de se salvar. Nem os anjos tinham condição e têm condição de salvar a gente.
Quando Jesus fala para os anjos e para todo o céu o que ia acontecer e o que faria, eles falam, não, Senhor, mas deixa eu ir lá, deixa eu salvar eles. Mas ele fala, não, só eu que posso cumprir essa pena, só eu que posso pagar tudo isso que eles precisam que pague. A nossa vida, 2 vidas nossas, 3, 4, que seja, 10 mil, não pagariam isso que Jesus veio fazer por nós. Ah, Elisa, mas e tudo isso? A boa nova é que Cristo veio, amém? E pagou por nós o que a gente não podia pagar. Só que a questão é, o que a gente faz sabendo isso e tendo isso em vista? A gente é o servo bom ou é o servo mau? E eu não estou falando de salvação pelas obras. Por quê? Porque a gente acabou de ler o texto aqui falando que não é sobre fazer, mas é sobre ter Cristo em você, de acordo com o que você faz. Entende? Então, as obras são uma consequência de você já aceitar e entender a mensagem da salvação. É de entender a mensagem que ele já pagou o que você tinha que pagar. É sobre isso que se trata. E aí, continuando aqui, fala o seguinte. Entregou-se por nossos pecados e oferece livremente a todos o perdão comprado com seu sangue. Então, teve alguém que teve que pagar tudo isso que aconteceu. Foi Jesus. Ele que veio para fazer isso ser uma realidade para a gente e hoje a gente poder não ser preso, não ter o que aconteceu posteriormente com esse servo. E por que aconteceu isso com ele? Não é porque Deus queria que acontecesse, não é porque o rei queria que acontecesse. Mas ele não tinha o servo, não tinha as características do servo... Espera que me atrapalhei. Ele não tinha as características do rei implantadas no seu coração. E não é a gente conversou sobre isso essa semana. Não é uma questão que vai acontecer assim... eu vim aqui na igreja, já resolveu tudo. Não, não é assim que funciona. É dia após dia com Deus. E é uma coisa que Ele vai fazer na gente. Isso é justificação pela fé. É aceitar o sangue de Jesus pagando os nossos pecados e ter a certeza, pela fé, que Ele vai fazer o impossível ser uma realidade na nossa vida. Amém? Essa é a mensagem para a gente. E aí, continua falando assim, Peraí, aqui. Quantos hoje em dia não manifestam o mesmo espírito? Quando o devedor pediu ao seu senhor misericórdia, não tinha verdadeiro conhecimento do vulto da dívida. Não reconheceu o seu estado irremediável. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, mas Elisa, veja bem o caso que fulano de tal fez para mim, é absurdo. E o que a gente conversou no começo, a gente vai fechar os nossos olhos para as coisas que acontecem? Não. Mas o que quer dizer que você não vai perdoar? Também não, entende? Por quê? O que aconteceu em relação a Deus é muito maior do que qualquer coisa entre nós, seres humanos. E aí entra um ponto muito importante. Vamos continuar. Tinha esperança de livrar-se a si mesmo. Seja generoso para comigo, disse ele, e tudo te pagarei. Assim, há muitos que esperam por suas próprias obras merecer a graça de Deus. E aí continua falando o seguinte, não reconhecem a própria incapacidade, não aceitam como dádiva liberal a graça de Deus. Antes procuram apoiar-se em justiça própria. Seu coração não está quebrantado, nem humilhado por causa do pecado, e são severos e irreconciliáveis para com os outros. Seus próprios pecados contra Deus, comparados com os dos irmãos para com eles, são como 10.000 talentos contra 100 dinheiros, quase 1 milhão contra 1. E ainda o ousam ser irreconciliáveis. E sabe o que é interessante notar? Não que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Perdoar não é fácil. Não é fácil. Quantos acham que é fácil? Exatamente. Não é fácil perdoar. Mas a questão é, a gente não perdoa porque é fácil. A gente perdoa porque é um chamado de Deus para a gente perdoar. E outra coisa, quando a gente entende o que Cristo fez e o que é pedido da gente, isso se torna possível. Veja, o que a gente está conversando é, quando a gente vive uma vida com Deus, realmente, até aquela pessoa que te machucou muito, que puxou seu tapete, que fez tudo com você, que você ficou doente por causa dessa pessoa, você fala, não, eu vou perdoar. E a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Só para ficar já abrindo janelinhas do que a gente vai conversar. E assim, como eu comentei no começo, perdoar não é fácil, e a gente fica naquela questão de... Por exemplo, você pode ficar assim, olha, me machucou, eu não vou perdoar. E aí a outra pessoa vai se sentir mal, ela vai entender que eu não perdoei, então,
Sabe quando você fala assim, não vou perdoar, deixa que a pessoa sinta isso que eu estou sentindo também? Como se você não perdoar fosse machucar a pessoa que te machucou? Mas não é assim que funciona. Na real, quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando um copo de água com veneno. É forte, mas é exatamente isso que acontece. Nessa de você querer que o outro se sinta mal, quem acaba se sentindo mal e ficando mal é você. Não, Deus não pede para a gente que a gente se vingue. Na verdade, lá na palavra, em Romanos 12, 19, fala o seguinte, ó. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não nos foi dado o papel de falar assim, não, eu vou me vingar do meu irmão. Olha o que ele fez comigo, Senhor. Olha que absurdo isso que aconteceu. Não perdoar é, então, fazer isso de tomar esse copo de água envenenado. E olha que interessante. Se Deus pede para a gente que nós perdoemos, nada que Ele pede para a gente, Ele fala assim, não, eu vou pedir para Ele fazer, mas deixa lá que essa pessoa se vire. Ó, eu falei para perdoar, mas é isso, se vira aí que tudo se resolve. Não, tudo que Deus fala para a gente fazer, Ele nos dá ferramentas para que isso se torne possível. Ele não joga a gente no mundo e fala assim, se vira, cansei de você, não quero saber, vai que se lasque mesmo. Não, não é nada disso, na verdade é muito pelo contrário. Ele dá ferramentas para que isso se torne possível. E como que é possível a gente perdoar? A gente conversou um pouquinho. Pode falar, não tem medo não, tá? Como que é possível? Exatamente. Perfeito, Nayara. Só pelo sangue de Cristo é possível a gente perdoar, porque nós, por nós mesmos, não temos a mínima condição. Porque foi o que a gente conversou nos outros dias. Você tem algo de bom dentro de você? Não. Não, a gente não tem, eu não tenho. A gente vem aqui bonitinho, lindo, maravilhoso, passando perfume para sair bonito na foto, com um perfume bonito na foto. Mas não temos nada de bom, é de Deus. Perdoar é um dom de Deus. Como a gente vai querer perdoar, sendo que a gente mesmo não vai ter isso, é só estando com Deus. Nós somos chamados agora para viver com Deus, para termos, não para termos, mas para sermos libertos do que nos aprisiona. E assim, tem essa autora que eu comentei no começo, ela tem um livro que fala assim, Eu, meu pavio curto e Deus. E ela não é adventista, mas teve alguns trechos do livro que eu gostei bastante, eu estou compartilhando com vocês hoje. E ela fala o seguinte, ó, nossa verdadeira batalha não é contra quem nos magoou, mas contra o inimigo da nossa alma. É muito forte, porque o desejo do inimigo é que você fale assim, não, a pessoa me magoou, agora o problema é dela. Eu não vou perdoar, ela vai se sentir mal e tudo se resolve. Não, o desejo do inimigo é sim que você tome o copo de água envenenado. Por quê? Porque você vai se tornar a imagem e semelhança dele. Você vai ser aprisionado por essa mágoa, por esse rancor, por tudo isso. Eu passei por isso. Falar assim, não vou perdoar. Eu estou falando do que eu vivi. Não foi fácil perdoar. Às vezes, a gente relembra as coisas que acontecem e fala, não, eu perdoei. Senhor, eu perdoei, me ajuda. Entende? Mas a questão é, quando a gente permite, fala assim, não, deixa assim, a gente definha e fica doente. O que a gente falou no começo de saúde não foi brincadeira. Eu vi isso acontecer comigo. Não de parar no hospital, não foi nesse nível, tá, gente? Calma aí. Mas, sabe, você perceber que você mesmo, que você não está legal. E o que você tem que fazer é se libertar. Chegou a hora de você se libertar dessa mágoa, porque ela não faz bem para você. O inimigo quer que você fique mal, quer que você fique doente. Mas qual que é o desejo de Deus que a gente conversou? É que nós sejamos restaurados à sua imagem e semelhança. Que nós sejamos libertos do que nos aprisiona, para que a gente possa viver uma vida plena ao seu lado. Aqui tem um trechinho que eu queria ler com vocês, que fala o seguinte, ó. O perdão, seja da parte de Deus, seja da parte do homem, é muito mais do que um ato judicial, é a restauração da paz onde havia conflito. Mas o perdão vai além e envolve o esforço de restaurar o próprio irmão que erra. E aí entra aquela questão que a gente percebeu aqui na parábola, que Deus nos perdoa quando nós perdoamos os outros. E Ele estabelece que o
perdão dele por nós depende da nossa capacidade de perdoar nossos irmãos. E no livro Parábolas de Jesus fala o seguinte para a gente, ó: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Nada pode justificar um espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora de Deus. Ou seja, se você não perdoa, você não entendeu o que Jesus veio fazer por você. E se você não entendeu, tem que voltar e aprender de novo. Porque a mensagem de hoje não é falar assim, olha, você errou, tá? Tchau, vai lá fora. A gente não quer mais ter aqui dentro. Não. A mensagem de hoje, como a gente conversou, é para que a gente possa acordar para a nossa realidade e tomar um novo rumo na vida. Porque chegou a hora de tomar um novo rumo da nossa vida. A gente não falou que é fácil, mas a gente falou que não é na nossa força, não é por nós, mas na nossa fraqueza, nós nos tornamos fortes em quem? Em quem? Em Cristo. Amém? Porque é por Ele que isso vai acontecer, não é pela gente. Nunca vai ser pela gente. E aí continua falando assim: no perdão de Deus, o coração do perdido é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina derrama-se no espírito do pecador e dele na dos outros. A benignidade e misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou, serão vistas também naqueles que se tornam participantes de sua graça. Ou seja, quando estamos em Cristo, isso vai ser algo natural para a gente. Não, o natural que eu quero dizer assim, não é tipo, nossa, acordei já querendo perdoar o mundo. Não, o que eu quero dizer é uma coisa que vai ser constante, como a gente aprendeu que a santificação é um processo constante, diário na nossa vida. Então, dentro desse sentido, com Cristo, Cristo vai amolecendo o nosso coração de pedra e vai nos tornando capacitados para perdoar. E aqui mais um trechinho que fala o seguinte, ó. É esse aqui? Opa, esse aqui. Mas a grande lição da parábola está no contraste entre a compaixão de Deus e a dureza de coração do homem. No fato de que a misericórdia perdoadora de Deus deve ser medida da nossa própria. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Só um minutinho, pronto. Mais um. Não nos é perdoado porque perdoamos, porém como fazemos. Porque para Deus importa o estado do seu coração. E aí, só um ponto, um parênteses, para a gente não falar assim, mas o que importa é o meu coração, então quer dizer que eu não tenho que ser transformado. Não, a gente já conversou sobre isso. Deus, Ele ama você como Ele te ama, mas Ele vê muito mais do que você é hoje e aonde você pode chegar. E foi o que a gente conversou. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Foi o que a gente conversou esses dias, tá? Então só fala, não, ela falou que o que importa é o coração, então eu vou seguir minha vida como eu tô. Não, tá? A gente já conversou sobre isso. Vamos continuar. Fala assim, ó. O motivo de todo perdão acha-se no imerecido amor de Deus. Eu perdoo por quê? Porque eu fui perdoado. Fui perdoado de uma coisa que eu não tinha perdão aparente. De algo que transcendia a minha atitude e quem eu sou e tudo mais. Mas, por nossa atitude para com os outros, denotamos se estamos possuídos desse amor. Por isso Cristo diz, com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos vos hão de medir a vós. O chamado de Deus para cada um de nós hoje está baseado lá em Efésios 4, 31 e 32, que fala assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aceitar esse chamado do Senhor é permitir que o seu Santo Espírito opere em nós e nos liberte das correntes do mal, porque o maior desejo de Deus é que você viva livre. Por falar nisso, se você tiver oportunidade, veja o livro da CPB, Liberdade Real, é maravilhoso, fala também sobre isso. O desejo de Deus é que você seja livre, que você viva uma vida plena ao seu lado, que você possa ser restabelecido para viver novamente com Cristo, como um. Perdoar é renunciar ao eu e permitir que Deus haja em nosso favor. Perdoar exige que a gente seja quebrado. Mas lembra, Deus só quebra aquele que Ele vê valor. Ele vê valor em você, em cada um de nós. É descansar na certeza de que o Senhor cuida de você. Perdoar é ter a certeza de que Ele cuida de você e que Ele vai suprir todas as suas necessidades, inclusive emocionais. Porque o nosso Deus não faz trabalho pela metade, Ele faz um trabalho por completo.
A mensagem de hoje, como eu falei no começo, não sei como que está o seu coração, não sei se alguém te machucou na jornada da vida, mas não permita que o inimigo te convença a tomar um copo com veneno. Deus tem planos muito maiores para a sua vida. E no futuro, quem sabe, você pode testemunhar do amor de Deus pela sua vida e falar assim, não, Senhor, um dia eu já passei por isso, talvez na nossa vida a gente tenha outras batalhas e outros problemas para enfrentar, mas em nome de Jesus eu vou vencer isso. E a gente pode vencer isso hoje. A gente vai cantar uma música que fala justamente sobre isso. Que haja paz na terra, a começar em mim. E se o seu desejo hoje é ser liberto das mágoas, dos rancores e permitir que o grande jardineiro arranque do seu coração todas as ervas daninhas, os rancores e tudo mais, a gente vai cantar essa música e durante a música, se for do seu desejo, fala assim, Senhor, faz isso. Me poda, tira tudo que não presta, tira tudo isso, que eu não sinta pelo meu irmão, mas que eu possa realmente receber essa chuva especial do Senhor na minha vida, essa chuva de amor na minha vida. Se for do seu desejo, te convido a se colocar de pé para a gente fazer uma palavra de oração ao final da música. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós somos todos Querido Pai, Senhor, nós estamos aqui hoje erguidos para te clamar, Senhor. Nós sabemos que na nossa jornada da vida, muitas vezes fomos machucados e, mesmo assim, Senhor, nosso desejo é poder nos reconciliarmos com o nosso próximo e também com o Senhor, Pai. Principalmente, nosso desejo não é continuar vivendo presos pelas mágoas da vida, nem tomando um copo de veneno, não. Nosso desejo realmente é podermos nos libertar disso tudo. Mas mais do que isso, o nosso desejo é compreender todos os dias da nossa vida o que o Senhor fez por cada um de nós. A sua vinda até este mundo, morrer e pagar um preço que nós nem em muitas vidas teremos condições de pagar. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, cuidando, protegendo e dirigindo e nos dando o seu amor e a certeza de que o Senhor estará conosco neste processo de perdão. Que nós possamos nos agarrar e nos apegar fortemente ao manto de Cristo Jesus e que isso seja uma realidade na nossa vida, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Que o Senhor possa nos capacitar e nos dirigir e que a nossa vida contigo possa ser, que o nosso perdão, que a gente perdoando possa ser um reflexo da nossa vida ao seu lado, Pai. Esteja conosco e eu entrego nas suas mãos cada uma das pessoas que estão aqui. Não sei quais são os conflitos delas, as mágoas, os rancores, mas que o Senhor possa estar cuidando e amolecendo o coração de cada uma delas, inclusive o meu. Esteja conosco e que, pela tua misericórdia, tudo isso seja possível. No doce nome de Jesus. Amém.